queria cumprimentar todos os participantes nesta conferência da Cyber and Cloud Expo e deixar uma saudação muito especial à organização, que eu julgo que devemos qualificar de excepcional em momentos e tempos tão desafiantes, de ter conseguido levar a cabo uma iniciativa tão relevante, tão oportuna e eu julgo que tão útil para a reflexão em torno destas matérias da economia digital, da tecnologia e da segurança que tem que lhe estar associada. E, portanto, os meus parabéns e as minhas saudações. Eu proponho, nos minutos que temos pela frente, refletir um pouco convosco e partilhar convosco aqueles que são os princípios, aquelas que são as ideias fundamentais da Microsoft em torno do ambiente de negócios que estamos a viver e da relação que temos que ter com todos os stakeholders, sejam eles clientes, acionistas, parceiros, fornecedores e todo o ecossistema que nos envolve e sobre o qual temos impacto direto ou indireto. Contudo, se me permitirem, antes de entrar em concreto na questão da Microsoft, vale a pena falar-vos um pouco do contexto que estamos a viver. Não será novidade para ninguém esta abordagem, dizendo-vos que, à semelhança do que nos foi qualificado pelo World Economic Forum há uns anos atrás, dizer-vos que estamos a viver uma verdadeira revolução industrial, eventualmente a quarta revolução industrial, mas que de facto nos separa de um mundo antigo. Há um conjunto de novas particularidades que estamos a viver hoje que nos diferenciam. E se é este contexto que já estamos a viver de forma cada vez mais rápida, nós somarmos outro tipo de disrupções que estamos a viver, a mais clara e evidente decorre da pandemia que está manifestamente a impactar e a influenciar as nossas vidas, quer seja do ponto de vista individual, quer seja ao nível das nossas organizações, nós percebemos que estes são tempos muito especiais. São tempos essencialmente de mudança. E isto não vale a pena termos ilusões quanto a isso, porque se é verdade que a humanidade sempre esteve em mudança, é isso que nos faz evoluir e fez evoluir enquanto humanidade de forma absolutamente constante, também é verdade que a história nos mostra que nunca a humanidade mudou tanto em tão pouco tempo. E, portanto, este é um momento de disrupção, como há pouco dizia, que nos levanta muitas interrogações e muitas incertezas. Dou-vos um exemplo apenas de alguns dispositivos para percebermos a velocidade com que tudo está a mudar. Olhemos, por exemplo, para esta coluna, onde temos carros, telefone, eletricidade e a televisão. Estes dispositivos demoraram até atingir entre o primeiro utilizador e o utilizador número 50 milhões, à escala global, naturalmente, demoraram estes anos. 62 anos, 50 anos, 46, 22 anos a televisão. E olhamos agora para dispositivos desta nova era, da era mais digital, associada à internet. A própria internet, o YouTube, o Facebook e o Twitter. O número de anos que demorou entre o primeiro utilizador e os 50 milhões de utilizadores foi de uma escala e uma dimensão absolutamente diferente. E se nós olharmos, por exemplo, para um jogo que surgiu há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, e que todos nós teremos ouvido falar, pelo menos se tivermos filhos e netos, o Pokémon Go. O Pokémon Go demorou a atingir entre o primeiro utilizador e o utilizador número 50 milhões, demorou cerca de 19 dias. E, portanto, já estamos a perceber que há uma mudança muito crítica ao nível da velocidade com que tudo está a acontecer. A aceleração desta mudança, de facto, não é comparável com nada do que tivemos no passado. É, de facto, algo exponencial. Um dado também, nós sabemos que a cada 2 anos, hoje em dia até um pouco menos do que isso, a cada 2 anos duplica o número de dados digitais disponíveis. E, portanto, a cada 2 anos nós criamos mais dados do que a história da humanidade sempre criou para trás, não é? Em termos daquilo que é o nosso legacy que foi ficando. Isto, de facto, é um ritmo absolutamente alucinante e que nos convoca a todos para olhar com, evidentemente, tranquilidade, mas com proatividade para os desafios que temos pela frente. Porque o que está a mudar não é só a velocidade, é também a escala e, se quisermos, a abrangência desta mesma revolução tecnológica que estamos a viver.
não é apenas um problema de tecnologia, portanto, não é um problema dos instrumentos, das ferramentas, dos dispositivos que temos ao nosso dispor. Tem a ver com o impacto que está a gerar em toda a nossa vida. É muito mais do que uma questão meramente tecnológica. E está de facto a impactar todos os setores de atividade. Ao contrário do que aconteceu noutras revoluções industriais no passado, esta não tem a ver com um determinado setor ou com uma determinada região do globo. Neste momento, em simultâneo, nós sentimos que todos os vetores da nossa vida, todos os setores de atividade económica ou social, estão a ser impactados por esta transformação digital. E está a acontecer ao mesmo tempo à escala global. Nós sentimos na forma como hoje, como cada um de nós, como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos, como nos conectamos e nos interligamos e interagimos entre todos nós, e na forma como transformamos, como produzimos, como criamos, como brincamos até. Né? E, portanto, nós em todos os aspectos das nossas vidas estamos a sentir este impacto que é de facto gigantesco nas nossas vidas. E, repito, está a acontecer não só do ponto de vista da abrangência, mas da velocidade. Costumava-se dizer que nas anteriores revoluções industriais nós tivemos uma geração para se adaptar e depois tivemos a geração seguinte para adotar essa mesma revolução. Ora, o que estamos a viver agora é algo distinto. É a mesma geração, em muito poucos anos, a terem que se adaptar e a terem que adotar esta nova, eu diria, esta nova mundividência, esta nova forma de encararmos a nossa relação com nós próprios e com os outros. E, naturalmente, quando falamos de mudança, temos de falar de incerteza. Associado a tudo isto, há de facto muitas interrogações. Há uma certa ansiedade, eu diria, social que se está a viver e que é justificável, porque de facto todos nós estamos permanentemente agora a ser despertados para sair da nossa zona de conforto e para enfrentarmos desafios que de facto em muitos aspectos são desconhecidos, porque de facto ainda não existem e porque são novos, não é? Esta revolução industrial, este não é o tempo ou este não é o momento para falarmos sobre isso, mas esta revolução industrial, esta quarta revolução industrial, está-nos a trazer oportunidades absolutamente singulares e únicas. O progresso para a humanidade no seu bem-estar, na melhoria da saúde, no combate à pobreza, às desigualdades, na forma como hoje todos vivemos melhor, nos interligamos melhor, temos mais saúde, vivemos mais tempo. Tudo isso está a acontecer muito por força dos benefícios, dos imensos benefícios que o avanço tecnológico nos tem trazido nos últimos anos. Isso é um dado adquirido. Mas nós, como em tudo, temos de olhar para o reverso da medalha. E, portanto, ao lado das oportunidades, nós não podemos esconder que surgem também novos desafios para os quais temos de encontrar resposta, sob pena de podermos, de alguma maneira, prejudicar aquilo que são as oportunidades, aquilo que é o lado positivo e benéfico para a humanidade de toda esta transformação digital que estamos a viver. E quando falamos de desafios, há vários que se podem apontar. E eu englobaria três grandes desafios, ou três blocos, se quisermos, de desafios que são aqueles que provavelmente mais preocupam hoje as pessoas. Por um lado, o impacto que a tecnologia está a trazer na transformação do trabalho. Há, de facto, muitas interrogações sobre o futuro do trabalho, sobre os novos empregos que se vão gerar, sobre os empregos que vão desaparecer por força da substituição tecnológica, e tudo isso, evidentemente, levanta interrogações. Um segundo bloco associado às desigualdades de rendimento. E digo porque é mais ou menos claro hoje em dia que qualquer teoria económica nos mostra que o progresso tecnológico nos está a trazer mais riqueza. E, portanto, o mundo está a produzir mais e melhor, com menos custos, e isso está a trazer mais riqueza em termos agregados globais. Contudo, os dados que temos também em cima da mesa mostram-nos que, se não criarmos respostas adequadas, pode haver uma tendência, pelos chamados network effects e outro tipo de circunstâncias, que levará a que possa existir uma concentração de riqueza, aumentando dessa forma o gap entre aqueles que mais têm e os mais vulneráveis, digamos assim. Isso é algo que é indesejável do ponto de vista comunitário e do ponto de vista, até eu diria, humano. Nesse aspecto, eu julgo que este é também um desafio para o qual temos de olhar. Por último, um terceiro, não menos importante, que se prende com as matérias relacionadas com
de forma mais sucinta, segurança e privacidade, mas no fundo é a questão da confiança em torno deste momento tecnológico que estamos a viver. E aqui, por falar em confiança, eu trago-vos um quote, uma citação do Dalai Lama, alguém que eu admiro e julgo que muitos daqueles que estarão a assistir a isto me reconhecerão como uma referência do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e de humanismo. E Dalai Lama dizia com razão que para se ganhar a confiança não chega a ter poder e ter dinheiro. Não é preciso mais qualquer coisa do que isso. Não é? E tem de ser sob esse princípio que nós temos ou sob esse princípio que nós temos de encarar aquilo que é a realidade hoje em dia também da transformação tecnológica que estamos a viver. A confiança, de facto, é um conceito que é muito difícil de definir. Há com certeza muitas definições, mas nós temos dificuldade em expressar em palavras aquilo que é realmente um sentimento genuíno de confiança. E temos às vezes até dificuldades em explicar como é que nós ganhamos confiança em alguém ou em algo. Mas nós percebemos muito bem o que é confiança quando a perdemos. Aí sentimos. E aí não há qualquer dúvida nem hesitação. E isso, de facto, é algo que deve estar no core de quem está hoje em dia no mundo dos negócios tecnológicos. O nosso CEO da Microsoft, Satya Nadella, tem esta frase, que não é de hoje, é uma frase que tem vários anos, que eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, já lá vão alguns anos, tive algumas dúvidas em perceber a relevância da mesma, mas de facto eu acho que desse ponto de vista a Microsoft percebeu, talvez antes do que outros players do mercado, que a chave para o seu sucesso estaria na confiança que conseguiria gerar na comunidade, nos diferentes stakeholders, nos seus clientes, evidentemente, mas não só. Porque, de facto, os negócios e os utilizadores, como disse Satya Nadella, só vão utilizar e só vão, de facto, agarrar a tecnologia se confiarem nela. E por isso é que a Microsoft assumiu desde cedo uma política muito clara relativa àquilo que nós chamamos como Trust Principles e que decorre essencialmente em 4 pilares. Poderíamos decalcar de forma um bocadinho mais exaustiva, mas de forma mais sistemática e simples, se quiserem, para esta intervenção, eu diria que há 4 grandes pilares. O pilar da segurança, da privacidade ou da proteção de dados pessoais, se quiserem, da transparência e do compliance ou da conformidade, se quiserem, numa expressão mais portuguesa. Indo um pouco mais em detalhe a cada um dos 4 pilares desta política, se quisermos, de confiança que a Microsoft quer incutir, e começando pelo pilar da segurança, eu diria que esta é de facto uma gigantesca aposta da Microsoft. E é-o por diferentes razões, e há alguns números, aliás, que o comprovam, mas de facto não haverá muitos players à escala internacional, e nisto eu incluo Estados, nações, que invistam de forma tão substantiva em matérias que diz respeito à cibersegurança. Nós, por exemplo, para vos deixar alguns números, nós investimos mais de 1.000 milhões de dólares anualmente apenas em cibersegurança. Temos mais de 3.000 profissionais, engenheiros altamente qualificados que estão dedicados somente à segurança, à detecção de falhas, de ameaças nos nossos data centers e nas nossas estruturas de serviços que providenciamos para os nossos clientes. E temos, de facto, uma performance de detecção e de, se quisermos, antecipação de problemas muito significativos à escala global. É de facto um sistema que montamos dentro da empresa, onde está nesta fase mais centralizado no denominado Microsoft Cybercrime Center, mas de facto onde conseguimos fazer uma monitorização à escala planetária das ameaças que estão a ocorrer na própria Microsoft, mas principalmente aquelas que estão a ocorrer junto dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Esta é apenas uma apresentação visual de uma das funcionalidades que temos. Esta, por exemplo, mais focada em Portugal, onde podemos ver aquilo que aconteceu nos últimos 30 dias ao nível de ameaças aos nossos sistemas. Esta, por exemplo, mais focada em Portugal,
onde podemos ver aquilo que aconteceu nos últimos 30 dias ao nível de ameaças aos nossos sistemas. E depois podemos focar, por exemplo, neste caso agora que estamos a ver na cidade de Lisboa, com gráficos que nos dizem, através desse código de cores que aí estão, pode-se ver qual o tipo de ataques que está em causa. Podemos ir, por exemplo, agora à cidade do Porto, como aqui se vê, ou subir um bocadinho mais para norte, até, por exemplo, Braga, onde também podemos perceber qual o número e que tipo de ataques e de ameaças ocorreram nos últimos tempos. E como percebem, ao longo de todo o território nacional, isto é fácil do ponto de vista visual, é fácil de se poder identificar dessa natureza, não é? Aqui, por exemplo, Setúbal, e outros exemplos. Portanto, isto é apenas uma demonstração de como estamos a conseguir monitorizar, fruto do investimento que o fazemos e da forma constante como queremos estar próximo dos nossos clientes e dessa maneira ajudá-los perante qualquer ameaça que possam sentir no seu dia a dia. Um segundo pilar, não menos importante, é o pilar da privacidade. A privacidade é para nós da Microsoft um direito humano fundamental. É uma realidade eventualmente nova, porque se olharmos há uns anos atrás, a generalidade da indústria tecnológica, em certo sentido, desvalorizava este princípio. Mas de facto ele é crítico para a natureza humana e é crítico para a nossa existência enquanto sociedade, à escala global e também a níveis mais regionais e locais. Para nós este é um princípio absolutamente fundamental. E por isso, o que nos orgulhamos de poder dizer que assumimos a privacidade como um elemento crítico, por um lado, mas até fundacional daquilo que são os nossos serviços. Hoje, aquele princípio do privacy by design para nós está absolutamente incorporado na engenharia de todos os nossos serviços e todos os nossos produtos. E, portanto, todos eles são montados desde a base como estando conformes e tendo em conta, em linha de conta, aquilo que seja o respeito pelos dados pessoais de quem quer que seja. E, portanto, estamos, por exemplo, o GDPR, o RGPD, foi para nós desde o início um farol e julgo que é relativamente consensual poder afirmá-lo, que fomos a primeira grande empresa que nos colocamos em absoluta conformidade com aquilo que era a primeira abordagem do RGPD. Evidentemente que isto é um conceito que está permanentemente em evolução da privacidade e nós, para estarmos em conformidade, estamos também permanentemente a evoluir os nossos serviços, a adaptar-nos em contacto permanente com as autoridades de proteção de dados nacionais, europeias e de outra natureza, para que sempre que é detectado algo que possamos melhorar, nós possamos responder de imediato. E já temos tido circunstâncias dessas em diferentes países em que, em contacto com essas autoridades, nós fomos melhorando os nossos serviços, porque a ideia é sempre podermos estar na primeira linha da defesa dos dados pessoais dos nossos clientes, em primeiro lugar, mas de todos aqueles com quem interagimos e que recorrem aos nossos serviços. Um outro pilar fundamental para nós é o da transparência. Transparência aqui que deve ser interpretado como sendo a visibilidade que damos, total e absoluta, sobre aquilo que fazemos com os dados dos nossos clientes. E, portanto, cada vez que há qualquer acesso, nós abertamente estamos a demonstrar e o cliente pode monitorizar e seguir aquilo a razão pela qual se acedeu, quem acedeu, como acedeu aos dados. E, portanto, quem é dono dos dados, quem controla os dados, tem que ser, de facto, os seus proprietários. E nós, desse ponto de vista, temos esta visibilidade total e absoluta. Havendo a possibilidade, como digo, de monitorizar permanentemente a localização e todos os acessos que possam ocorrer a esses mesmos dados. Em paralelo, é importante que se diga que, por vezes, a Microsoft, como qualquer operador no mercado, pode ser persuadido ou até obrigado por autoridades judiciais a ceder determinado tipo de informação. Isso decorre, não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com os procedimentos judiciais e os ordenamentos jurídicos dos diferentes países onde existem, de facto, os Estados de Direito. Mas também nesse caso nós publicamos de forma sistemática o número de requisitos e de mandatos que recebemos para esse mesmo efeito, de forma a darmos, repito, total visibilidade aos nossos clientes sobre aquilo que é feito com os seus dados, porque de facto os dados são seus mais do que serem de qualquer outra entidade.
Um terceiro pilar, ou um quarto pilar, peço desculpa, tem a ver com a conformidade, ou compliance. Onde aí também a Microsoft se orgulha de estar na primeira linha em termos globais de conformidade com os diferentes estándares e normas regulamentares existentes. Estamos em termos de tudo aquilo que consideramos que são ou que é considerado pelo mercado como sendo standards relevantes. Nós aí queremos estar compliant com todos eles. Seja a nível global, sejam alguns dos Estados Unidos, onde, como sabemos, temos algumas das regras mais apertadas em algumas áreas, mas também em termos regionais, por exemplo, em termos europeus, onde queremos estar na primeira linha. Para além daquilo que são requisitos próprios da indústria tecnológica e do setor tecnológico no seio da nossa economia. E são de facto conformidade com todos. Há pouco já vos falei do RGPD, mas também as ISOs mais relevantes para este setor e tudo aquilo que são de facto os estándares mais relevantes e mais reconhecidos em termos globais. Mas também aí é importante que se diga que não é só em termos globais, nós também em termos nacionais temos tentado ter este esforço e é com muito orgulho que podemos dizer que tivemos há uns dias atrás pudemos adquirir um certificado de conformidade emitido por um parceiro, aliás, deste evento, que julgo que é reconhecido como altamente prestigiado e respeitado no país, que tem a ver com o Gabinete Nacional de Segurança e, muito particularmente, depois com o Centro Nacional de Cibersegurança. Mas, em particular, o Gabinete Nacional de Segurança emitiu aquilo que é o primeiro certificado de conformidade de um serviço cloud no nosso país. Isso foi relativamente à nossa plataforma de Azure, nossa plataforma de cloud, e que de facto muito nos orgulha, não só por isso ser um elemento diferenciador, naturalmente, do ponto de vista do mercado, mas essencialmente porque é um reconhecimento de que de facto a Microsoft, para além daquilo que são seus objetivos de negócio, tem feito um esforço para poder estar em conformidade com aquilo que é uma regulamentação comunitária, eu diria, cívica, e que eu acho que é fundamental para nós todos podermos viver de forma mais segura e podermos sentir outro tipo de conforto quando estamos na utilização, hoje em dia, de bens que são críticos para a nossa vida, como são os bens digitais, como é o acesso a recursos que estão na internet e que estão alojados em serviços tecnológicos eu diria, de primeira linha e de nova natureza, ou de natureza mais moderna para os dias que vivemos. Isto, de facto, é um esforço, eu diria, um investimento feito de forma muito significativa do ponto de vista dos nossos serviços cloud à escala global. Para nós, e esta era a mensagem que eu queria que ficasse bem clara e bem expressa, a Microsoft tem de facto, fez há uns anos atrás um shift importante no seu modelo de negócio. Hoje a nossa grande aposta está de facto na cloud e nós percebemos desde a primeira instância de que o nosso elemento diferenciador, onde poderíamos de facto ser, ou deveríamos ser os melhores à escala global, era precisamente na confiança que gerávamos junto dos nossos clientes. Isto é, portanto, um requisito não só de segurança, não só um requisito tecnológico, se quiserem, mas é até mais importante do que isso. É um requisito de negócio para nos podermos diferenciar no mercado. E é por isso que temos apostado, de facto, de forma muito intensa. Temos a nível das operações de segurança, como foi dito, nós temos uma monitorização permanente e constante, 24 por 7, daquilo que são os nossos serviços, como vos digo, com muito investimento colocado, não só do ponto de investimento financeiro, mas recursos humanos e recursos técnicos alocados a este fim. Temos, do ponto de vista da nossa infraestrutura, já claramente mais do que 100 data centers espalhados pelo globo, em diferentes regiões, onde de facto há uma complexidade muito forte, mas também por isso há uma escala que nos permite ter de facto outro tipo de abrangência e conferir outros requisitos de segurança a quem utiliza os nossos serviços. Orgulhamos no índice do Fortune 500, portanto, das alegadamente 500 maiores empresas do globo, 95% delas confiam na nossa cloud e, portanto, utilizam os nossos serviços cloud, o que nos dá um alento muito relevante para nos sentirmos que estamos no caminho certo do ponto de vista de podermos fazer o nosso serviço, dando total confiança a quem utiliza esses serviços.
Um último ponto que eu gostaria de vos trazer para a nossa reflexão tem a ver já não com os 4 pilares que vos referi, mas com um elemento distinto, mas que não deixa de ser muitíssimo relevante. É hoje e será nos próximos anos. Não é também novidade se todos nós dissermos que hoje os dados são de facto o elemento, são a gasolina que, se quisermos, que faz o motor tecnológico progredir. É de facto aí que reside o valor, a mais-valia, digamos assim, daquilo que são os novos recursos e que alimentam e alimentarão as novas soluções tecnológicas, desde logo a inteligência artificial e tudo o que lhe é associado. Ora, a utilização de dados é de facto, levanta muitas questões, como já referi anteriormente, e como ao longo destes dias quem tem acompanhado esta conferência tem de facto podido perspectivar. Mas eu diria que há um elemento novo. E esse elemento novo é um elemento, se quisermos, ético, associado à utilização de dados. E para isso a Microsoft tem estado também particularmente ativa e tem sido pioneiro, eu diria, na defesa de alguns princípios e alguns valores que também aqui eu julgo que nos diferenciam. Nós temos sido daqueles, por exemplo, que apesar de sermos uma empresa tecnológica que está no mercado e que está a operar, nós temos sido dos primeiros a exigir mais regulamentação, a exigir mais regulação, se quiserem, a exigirmos mais normas, mais leis que, no fundo, possam conformar a realidade. Esta nova realidade tem a ver com a utilização massiva de dados, o Big Data, e a sua transformação através de novas soluções tecnológicas, como o Machine Learning, o Deep Learning e tantos outros recursos que vamos tendo cada vez mais ao nosso dispor. De facto, a inteligência artificial convoca-nos para desafios novos, que nos abrem gigantescas oportunidades também aqui, mas que também têm os seus desafios. E uma utilização indevida daquilo que são os dados pessoais. Se quisermos, um aproveitamento ilegítimo, amoral desses mesmos dados, podem levantar novas questões que são altamente preocupantes e que podem não ter reverso. Isto é, nós podemos cometer erros hoje que são corrigíveis, mas podemos cometer alguns erros e entrar por caminhos que depois muito dificilmente será possível reverter. E por isso é que, se calhar, nesta fase embrionária da utilização da inteligência artificial e do Big Data, nós devemos, desde já e desde a primeira hora, criar um enquadramento jurídico, normativo e uma conformidade social, se quisermos, que nos obriga a todos a seguir determinado tipo de regras e determinado tipo de parâmetros. Infelizmente, os Estados, e que são as entidades que deveriam e devem, de alguma maneira, serem proativas na definição destas mesmas normas, não o têm conseguido fazer. Isto é uma crítica que deixo de forma absolutamente expressa, mas que se entenda. É uma crítica factual, mas que tem pouco de juízo de valor. Isto porquê? Porque, naturalmente, é extraordinariamente difícil aos Estados, com os meios que têm, e com a incerteza que tudo isto nos tem levantado, a velocidade, como há pouco vos dizia, a velocidade com que tudo tem corrido, é muito difícil nós anteciparmos o futuro e podermos dessa maneira criar normas que antecipem esse mesmo futuro. Mas devemos reconhecer que há esta lacuna e que é preciso fazer muito mais quanto a isso. E digo porque nós, para termos confiança, temos de ter, cada um de nós, agentes do mercado, que estamos no mercado, temos de ter responsabilidade, sentido de responsabilidade. A Microsoft tem, por isso, tido a iniciativa por si própria de, mesmo não havendo ainda um enquadramento legal que nos mobilize neste sentido, nós temos tido o cuidado de criarmos nós próprios regras e princípios que nos norteiem a este respeito. Para isso publicámos um livro, foi assinado pelo nosso presidente Brad Smith e também pelo responsável pela área de inteligência artificial, um livro que se denominou The Future Computed, mas basicamente é onde está bem expresso aquilo que são, por um lado, os enormes desafios éticos associados à utilização da inteligência artificial, mas por outro, aquilo também que era a resposta da Microsoft para poder conviver com esses mesmos desafios, protegendo a humanidade perante aquilo que são estes riscos, eu diria, e estas disrupções que vamos ter pela frente. E nesse livro que eu convido todos os que se interessem um pouco mais por esta área a lerem com mais detalhe,
Nesse livro estabelecem-se 6 grandes princípios que são orientadores do desenvolvimento de serviços tecnológicos dentro da Microsoft hoje em dia. E, portanto, também, se quisermos, é esta ideia de ser ético by design também. Nós temos este pressuposto de quando estamos a desenvolver tecnologia, no sentido mais vasto do termo, e muito particularmente tudo o que seja o recurso à inteligência artificial, deve ser conformado por estes mesmos princípios. E estes princípios que, eu não vou entrar em detalhe neste momento, mas que basicamente nos dizem que os sistemas têm que ser, e têm que se assegurar que sejam justos, no sentido de serem fair, têm que ser credíveis, confiáveis, têm que ser seguros, no sentido tecnológico do termo, têm que assegurar a privacidade e a segurança, naturalmente, dos seus utilizadores e de todos os agentes envolvidos, e têm que ser inclusivos, no sentido de proteger-se ou protegerem-nos a todos, se quiserem, de qualquer espécie de discriminação ou de distinção ilegítima e não justificada. Que é um risco, como nós sabemos, aliás, por exemplos conhecidos, que poderá ocorrer por circunstâncias dos próprios sistemas de inteligência artificial não terem uma componente ética envolvida por si próprio. E, portanto, é essencial, desse ponto de vista, que haja uma componente humana que garanta e assegure que determinado tipo de situações bias ou de preconceitos que possam surgir pela força da mera repetição amoral, se quisermos, decorrente do recurso à inteligência artificial. Bom, mas estes princípios têm na sua base, se quisermos, e daí estar ali colocado de uma forma mais horizontal nessa imagem, tem como base, por um lado, a transparência e, portanto, haver absoluta abertura para sermos escrutinados permanentemente por aquilo que estamos a fazer, e por outro haver uma accountability, numa tradução um bocadinho grosseira, uma responsabilização de todos aqueles que de facto têm a incumbência de gerirem esses sistemas, de os conceberem desde logo e de os operarem no seu dia a dia. E, portanto, responsabilização dos operadores que, no fundo, estão a utilizar a inteligência artificial como recurso tecnológico. Estes princípios decorrem eu diria, com naturalidade daquilo que é a missão da Microsoft. E, portanto, termino com esta ideia de que, para a Microsoft, nós queremos, de facto, empoderar, ou, no fundo, dar condições, darmos recursos, darmos capacidades a todas as pessoas e a todas as organizações no planeta para poderem para poderem ir mais longe e poderem alcançar os seus objetivos. Neste pressuposto, nós queremos fazê-lo, sabendo que vivemos e diferenciamos no mundo da inovação, que respeita muito pouco a tradição, mas que quer todos os dias fazer coisas novas, mas que deve fazê-lo, deve sonhar com ele e deve conseguir concretizá-lo, mas deve fazê-lo de uma forma que, numa expressão que eu gosto muito de utilizar, deve fazê-lo com os pés bem assentes na nuvem. Se o conseguirmos fazer com sentido de responsabilidade, nós vamos incrementar a confiança junto dos nossos parceiros, e quando aqui me refiro a parceiros, diga toda a comunidade que nos envolve, sejam nossos concorrentes, nossos clientes, nossos parceiros institucionais, nossos fornecedores, nossos acionistas, etc, etc, etc. A todos esses, nós devemos assegurar que temos estes princípios elementares que, no fundo, consubstanciam uma relação de confiança. Se o fizermos, os nossos negócios serão melhores e, principalmente, o nosso mundo será melhor amanhã. Agradeço muito a vossa atenção e desejo a todos a continuação de uma ótima semana, de um ótimo final de semana e, principalmente, de um ótimo trabalho, cumprimentando mais uma vez esta organização que me parece altamente meritória. Um bom dia a todos.